alcançando o coração do seu adolescente. Lição 6. Da autoridade à influência. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4-7. Propósito: entender como podemos conduzir nossos filhos pela influência relacional. 1. Introdução. 2 verdades. Os filhos não são apenas bênçãos resultantes do matrimônio. Eles fazem parte do processo de maturidade da mãe e do pai. Se você está começando a construir uma família saudável ou a restaurar uma família enfraquecida, lembre-se de que o processo leva tempo. Romanos 8:25. Controlar ou conduzir. É natural para os pais que estão enfrentando conflitos com seus filhos adolescentes tentar controlá-los, usando a sua autoridade. Contudo, os pais devem enfrentar o medo de colocar sua autoridade de lado e começar a conduzi-los através das influências de seus relacionamentos. Para esses pais, qualquer mudança pode trazer insegurança. Muitos pais dizem: se eu abandonar a minha autoridade, meu filho não vai mais me respeitar. Conduzir pela influência? Eu não tenho nenhuma influência sobre minha filha. Ela faz o que quer e eu não consigo impedi-la. Essas preocupações são verdadeiras e, evidentemente, controlar pela autoridade não tem funcionado bem nesses casos. Porém, podemos ter uma alternativa melhor. 2. A autoridade dos pais. Mais ou menos. Agora que seus filhos estão na fase da adolescência, é hora de perguntar a si mesmo: estou usando mais ou menos a minha autoridade para obter uma concordância moral? À medida que os pré-adolescentes se aproximam da adolescência, a necessidade de governo dos pais deveria diminuir proporcionalmente ao aumento da capacidade de os filhos moralmente governarem a si mesmos. Uma fase de mudanças. A fase adolescência é um período de mudanças, não apenas para os filhos, mas também para os pais. Apesar de vocês não saberem exatamente o que está acontecendo, mudanças estão ocorrendo em seus filhos. Muitos pais temem o desconhecido e ficam ansiosos a respeito do que pode acontecer. Por essa razão, tentam aumentar o controle sobre os filhos, pensando que a melhor maneira de controlar o futuro deles é estabelecer limites mais rígidos. As questões sobre controlar os filhos e usar a autoridade têm causado certa confusão. O pai permissivo olha para o pai autoritário e diz: eu não quero ser igual a esse pai, ele é severo demais. O pai autoritário olha para o pai permissivo e diz: eu não quero que meus filhos se comportem assim, essas crianças estão completamente fora do controle. Tanto o pai permissivo quanto o autoritário dificultam o desenvolvimento das habilidades básicas necessárias para uma adolescência saudável. Frequentemente, os filhos chegam a essa fase desorientados ou desmotivados. Vocês têm outra escolha. Não é necessário aumentar o controle nem abrir mão da sua autoridade durante esse período. Quando seus filhos se aproximarem da adolescência, vocês poderão substituir gradativamente o poder da autoridade pelo poder da influência relacional. 3. A substituição da autoridade. A importância da autoridade. A autoridade é essencial porque a lei e a ordem para a família e a lei e a ordem sociedade dependem da correta administração delas. A família provê não apenas a base de toda a autoridade, mas também o conjunto de valores que determina como ela deve ser usada na família. Semelhantemente ao que caracteriza o amor, a autoridade é cheia de integridade, gentileza, coerência e bondade, e não é presunçosa, orgulhosa, indelicada nem injusta. A autoridade bíblica é motivada pelo amor e usada somente quando necessária. Seu propósito é guiar através do encorajamento e da restrição. Certamente a autoridade dos pais pode ser levada a extremos.
A autoridade exagerada leva a um sistema de governo ditatorial. A falta de autoridade leva à injustiça e ao caos social. Fazendo a transição. Talvez a maior transição que vocês experimentarão seja a de aprender a usar menos a autoridade e mais a sua influência para motivar seus filhos. Quando seus filhos eram pequenos, vocês os conduziam pelo poder da sua autoridade. Vocês controlavam tudo na vida de seus filhos e determinavam todas as coisas, pois eles ainda não tinham condições de controlar as situações para o seu próprio bem. À medida que os filhos crescem e demonstram estar adquirindo um comportamento cada vez mais responsável, não é mais necessário que os pais mantenham a mesma vigilância. Isso não significa que a autoridade dos pais não seja mais válida, mas que a necessidade de controle externo diminui. Gradualmente, o controle dos pais é substituído pela influência. As motivações externas que uma vez controlavam a vida da criança são substituídas por convicções internas regidas pelo coração da criança. A maturidade moral liberta a criança, permitindo que ela mesma dirija seu comportamento em harmonia com os valores da família, conduzindo pela influência. Quando seus filhos se tornarem adolescentes, você deve conduzi-los pela força da sua influência relacional. Quando seus filhos entrar na fase da adolescência, você deve substituir a liderança centrada em regras pela liderança centrada em princípios. Não estamos sugerindo que você elimine as regras da casa ou da família. Seus filhos adolescentes ainda são sua responsabilidade. Há tarefas e responsabilidades que precisam ser mantidas. Em outras palavras, seus filhos ainda precisam arrumar a própria cama, guardar as coisas usadas, chegar a casa em um horário razoável e, claro, obedecer às suas instruções. Porém, as tarefas básicas da vida devem ter um novo significado moral em resposta ao relacionamento familiar. Não devem ser simplesmente realizadas devido à imposição da autoridade. 4. Valores familiares. Quando há uma quebra de relacionamento entre os membros da família, a questão está ligada a uma quebra de valores. Por essa razão, vocês não podem começar a construir pontes de relacionamento sem primeiro ter uma fonte comum de valores. Os valores em comum baseados na Bíblia fortalecem os laços e unem a família. Ter valores em comum significa que as regras morais aplicadas aos filhos também são válidas para os pais. Quando vocês removem a regra, faço o que eu digo, não o que eu faço, removem a hipocrisia. Como consequência, haverá relacionamentos seguros, confiança e credibilidade. O exemplo dos pais. Na adolescência, seus filhos devem começar a obter princípios morais, as quais vão adotando de maneira voluntária e progressiva. Quanto mais o pré-adolescente espontaneamente se submete a esses princípios, menos autoridade dos pais é necessária. Porém, ao mesmo tempo, o exemplo dos pais será mais exigido. Os filhos são muito espertos, eles notam quando há uma diferença entre nossas palavras e nossas ações. Se os pais forem bons exemplos das virtudes que estão tentando incutir nos filhos, terão menos necessidade de se preocupar com a vigilância da inconsistência entre os valores ensinados e os valores vividos. Quando seus filhos alcançam a maturidade moral entre os 13 e 15 anos, a sua autoridade deve ser quase invisível. Embora vocês ainda precisem exercê-la, os comportamentos deles são cada vez mais espontaneamente dirigidos pelos valores e princípios bíblicos incutidos em seus corações. Conformar-se voluntariamente aos valores e princípios bíblicos em seus corações significa apenas uma coisa: unidade de relacionamento. E numa família que possui unidade, conviver é maravilhoso. Aplicação prática. O estilo de paternidade pode encorajar ou desanimar os filhos a obedecerem aos pais. É muito comum que os pais que enfrentam conflito com os filhos adolescentes tentem controlá-los usando o poder da sua autoridade e não o da sua influência.
Que tipo de paternidade você tem exercido sobre seus filhos? Você é mais autoritário ou permissivo? Dê um exemplo prático. Os valores espirituais e morais funcionam como um alicerce na vida de seus filhos. Honestidade, respeito, lealdade, submissão, integridade, gentileza, temor a Deus são virtudes que os pais devem incutir no coração dos filhos. Essas virtudes são reais em suas vidas? Você está dando um bom exemplo? Quais são os resultados que você está obtendo? Reflita e ore. Se você reconhece que não construiu um bom alicerce na vida de seus filhos, peça perdão ao Senhor e aos seus filhos. Seja sincero com seus filhos e reconheça que muitas atitudes irresponsáveis e dificuldades que eles enfrentam hoje é consequência de suas falhas. Converse com seus filhos e juntos avaliem o que está faltando em seu lar e estabeleçam metas e estratégias para alcançarem os resultados desejados, de forma que possa conduzir as vidas de seus filhos pela sua influência. Comece por coisas simples, não se desanime. Logo você verá as mudanças dentro do seu lar.